É que a gente vai começar agora na segunda parte do terceiro material. Tem uma foto aqui de um festival de matemática. Esse aqui era o nosso stand, em que a gente fez uma montanha-russa virtual. Na montanha-russa virtual, vamos ao ponto que nos interessa. Eu tenho aqui um ventilador. Aliás, quer saber? Eu vou descrever tudo, ó. Aqui a gente botou um óculos 3D, tá? Tem um celular aqui dentro, onde está rodando um programa. Tem um cabinho aqui, ó, onde tudo que se passa dentro daquele óculos se passa aqui nesse monitor, de tal forma que a intenção é a gente saber a gente tem que saber o que está acontecendo aqui, tá? Para que a gente possa reproduzir na medida do possível esses movimentos com o carrinho de mão, tal que você tenha agarrado a esse carrinho de mão um banco de carro com um cinto de segurança, que é onde a pessoa está agarrada. A função do ventilador aqui é aumentar, são aqui 3 ou 4 velocidades desse ventilador, não está dando para ver o botão aqui para saber qual ventilador a gente estava utilizando, mas além das velocidades possíveis para esse ventilador, a gente poderia aproximar ou afastar o ventilador, aproximando, afastando o ventilador, daí uma diferentes sensações de velocidade, ou seja, de movimento relativo da pessoa em relação ao ar, que por definição é vento. No nosso exemplo 4, a gente estava analisando o churrasco. Tá aqui, ó, 4 pecinhas de picanha, coisa linda de se ver. Já até o gordinho emocionado. E aí você percebe que você tem aqui, ó, é uma carne que ela ainda tá tenra, mas se você perceber aqui, ó, ela tem linhas paralelas, que estão aqui ligeiramente queimadas. Essas linhas paralelas que se apresentam são marcas da grelha. Mas por que você tem essa marca aqui na grelha, mas você não tem a marca fora da grelha? Porque o calor específico da grelha, que é uma grelha metálica, ele é baixo. Consequentemente, ele vai esquentar com facilidade e a maior temperatura nessas regiões específicas é o que fornece essas marcas na carne. Ao lado, a gente tem aqui uma outra carne que já teve aí, ó, foi assada a alta temperatura, ou seja, essa carne você vê que ela já está queimando do lado de fora, no entanto, ela está crua do lado de dentro. Por que essa carne está crua do lado de dentro e queimada do lado de fora? Porque com o ambiente quente demais, você não teve tempo de propagar energia por condução, então você acabou tendo ali uma carne mal passada, mesmo queimando do lado de fora. No próximo exemplo, é uma coisa comparável à estufa. A gente tem aqui o Sol, num dado momento do dia, você tem luz solar chegando até a atmosfera, parte dessa luz é refratada, parte dessa luz ela é refletida. O que vai determinar a relação entre a quantidade de luz refratada e refletida é o ângulo de incidência. Quanto menor o ângulo de incidência, maior a quantidade de luz refratada e menor a quantidade de luz refletida. Num segundo momento, eu tenho aqui a demonstração da parte que é absorvida pela Terra e, quando há aquecimento, ou seja, que fome. Ou seja, quando não é árvore, você tem a emissão de infravermelho, aliás, um aumento da emissão, que infravermelho já estava sendo emitido, sendo que boa parte desse infravermelho ele retorna e só uma parte pequenininha é refratada de volta para o espaço. E aí, como adicional, a gente vai fazer agora aqui uma pequena digressão em torno da cinemática solar, porque é só para a gente analisar o ângulo de incidência na atmosfera durante o ano. Inicialmente, eu estou pegando aqui como é que tentar te falar assim, um material astronômico, eu não estou lembrando aqui nesse momento se isso aqui é Inca, se é Maia ou se é Azteca, tá? De tal forma que você tem uma região onde você pode sentar e, quando o Sol nasce na região central, você tem o equinócio. Quando o Sol nasce mais à sua esquerda, você tem aqui um solstício de verão. E mais à tua direita, um solstício de inverno. Se o solstício de inverno está com o Sol para a direita, certamente isso aqui é no hemisfério norte.
Ou seja, isso aqui era ali perto do México, realmente eu não lembro qual era o povo que ficava por ali. Se eu não me engano, acho que era o povo mexica. Na próxima imagem, a gente está mostrando aqui uma latitude, ó, onde eu tenho, deve ser aqui o quê? Uns 20 ou 30 graus de latitude, aproximadamente, com inclinação para o norte. Então eu tenho aqui, ó, uma localidade do hemisfério sul. Eu tenho aqui o ângulo de 0 grau entre a trajetória solar e a linha do horizonte. Então eu tenho aqui um ponto em cima da linha do Equador. E se eu tivesse nos polos, eu teria o quê? Eu teria aqui, ó, literalmente falando, um espiral onde você demoraria 6 meses para chegar até a parte superior e depois descer. Em compensação, na parte da noite, você teria mais 6 meses, só que para baixo. E repito, isso não é para a região solar. Isso é exatamente para quando você se encontra em um dos polos. Só para tentar representar a imagem em questão, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui é no hemisfério sul. Como é que eu sei que isso aqui essa próxima imagem agora é no hemisfério sul? 21 de março é equinócio. Vou estar aqui o sol nascendo bonitinho a leste. 22 de junho é o solstício de inverno. Ele está nascendo aqui à esquerda. Depois, 23 de setembro, ele está nascendo de novo no centro. Nessa próxima imagem agora a gente está mostrando uma família. A gente está mostrando também uma latitude que é aproximadamente a do Rio de Janeiro, que é o que nos interessa. Sol nascendo no solstício de verão, Sol nascendo no leste, Sol nascendo no solstício de inverno. E percebam o seguinte: no solstício de verão, quando você está aproximadamente ao meio-dia, o ângulo de incidência na atmosfera é aproximadamente zero, tá? Ou seja, eu tenho muita luz refratada e tenho pouca luz refletida. Na região do verão, aliás, desculpa, no intervalo de tempo próximo ao verão, tá? Próximo ao meio-dia solar, você tem um ângulo de incidência pequeno, é muita luz entrando. Mais especificamente no Rio de Janeiro, o Sol passa exatamente no zênite no dia 10 de dezembro e, se eu não me engano, no dia 3 de janeiro. Sendo que 3 de janeiro a Terra também está passando pelo periélio. E, no inverno, o ângulo pequenininho, consequentemente, você tem mais luz refletida para o espaço, menos luz refratada. E, além da diferença de horário, porque o dia também é mais curto, o período solar é mais curto, você ainda tem menos luz chegando nesse período. Por isso que é mais frio. Inclusive, se você tentar pensar por que os polos são tão gelados, cara, porque o ângulo de incidência lá é muito grande. Você tem uma quantidade maior ainda de luz voltando para o espaço e uma quantidade baixa de luz sendo refratada. Se você comparar com um trópico, não é a mera distribuição, tá? Vamos pegar aqui um exemplo 6, que era isolamento de sala com caixa de leite. Ó, estão vendo aqui a janela? Isso aqui é da sala do Napoli, quando ficava lá no terceiro andar do bloco D, que é o prédio da direção. Cara, muito quente lá em cima, não dava para trabalhar lá. A gente fez o quê? A gente pegou um monte de caixa de leite, a gente colou tudo, chapou na janela, agora não entra nada. Não vou dizer para vocês que a sala ficou fresquinha, mas agora, em relação ao que estava antes, tá um paraíso. No ano de 2010, a gente fez isso no campus Tijuca, onde o resultado foi ainda melhor. Principalmente porque alguém pintou as janelas de preto. Cara, era um absurdo, porque a janela absorvia, aquela janela preta, absorvia aquele monte de luz e irradiava infravermelho até dizer chega para dentro da sala. Você, assim, até quase o meio da sala, você sentia aquele infravermelho batendo em você. Gerava aquecimento. Você, inclusive, pô, só faltava cozinhar alguém ali dentro. Agora, na sala em que o isolamento ficou por mais tempo, que os alunos arrancaram, porque não gostaram da sala fresca, para poder reclamar dizendo que está quente, o que acontece?
a gente chegava a ficar com a sala o quê? Vou dar um chute aqui, acho que 38 a 40 graus, se eu estou bem lembrado. E com esse isolamento de caixa de leite, cara, a gente teve que reduzir o termostato, porque estava ficando frio demais lá dentro. Então não é só uma questão de conforto térmico, é uma questão também de economia para o bolso. Aí tá aqui, isso aqui foi uma aula de Libras. Quem está aqui aparecendo é a nossa intérprete fantástica lá do campus, que é a Agni. Um trabalho assim completamente diferenciado que ela fez no ano de 2018. Vamos para a parte dos exercícios. Vamos lá. O exercício 5.1, se você já deu aí uma lida no enunciado, você tem aqui a apresentação de 4 gases, tá? E o comando de questão, vindo por interpretação, ele vai solicitar a você um gás que gere o congelamento mais rápido possível. A priori, você deveria fazer o quê? Você deveria passar todos para a mesma escala termométrica e a partir daí você compara. Agora, se você é alguém que estuda, que acompanha, você não precisava ter tido esse trabalho, você fechava a questão em segundos. Ó, gás hélio, 4 Kelvin, isso aqui é praticamente zero absoluto. Era só chegar ali, marcar a alternativa A e usar esse tempo de prova aí em outras coisas. Quaisquer dúvidas, está aí o gabarito comentado. Caso não entenda, é só trazer para a próxima aula síncrona ou postar lá no nosso fórum. Vamos ver aqui. Questão 5.2. Uma questão de prova do Pedro II 2010. Eu fiz essa questão aqui, deixa eu ver aqui, foi para o campus Tijuca. Durante o verão, os condicionadores de ar da unidade Tijuca 2 conseguem manter as salas de aula com uma temperatura amena até cerca de 2 metros de altura. Aqui, caso a sala de aula esteja sem um condicionador de ar, pressupõe-se que você, aluno frequentador da escola, conhece o sistema de funcionamento. É porque algumas salas já estavam com o aparelho quebrado. Alguns indivíduos que não estudaram para a prova de física, ao entrar em sala de aula e se depararem com um ambiente com temperatura amena, ligam os ventiladores de teto e, como consequência, o ambiente torna-se quente por inteiro. Era uma graça. Às vezes você entrava em sala, pô, tava agradável. Aí sempre tinha uma criatura divina que ia lá e ligava o ventilador de teto. Aí puxava aquele monte de ar quente que estava lá em cima na telha de amianto para baixo. A sala ficava toda quente. Aí você pergunta, o que leva alguém a ligar o ventilador de teto se sabe que vai ficar desagradável? Adolescente é aquilo, ele quer reclamar e tem que ter um motivo para reclamar. Então, já que a sala estava agradável, ele tornava a sala desagradável para poder reclamar, dizendo que a sala estava desagradável. Aproximadamente é isso aí. Sobre a situação apresentada, marque a alternativa correta. Alternativa A. O ar quente desloca-se naturalmente para baixo. Não vou falar mais nada. Por convecção, ar quente sobe. B. As salas de aula são muito frias. Pô, brincou. Não é o caso. C. Para maior economia de energia, o condicionador de ar deveria ser colocado na parte superior da sala de aula. Gente, o ar-condicionado ele basicamente vai gelar de onde ele está para baixo. Para uma sala com o pé direito muito alto, sendo muito quente lá em cima e com potência que não é suficiente para o ambiente, consequentemente, você colocar o ar-condicionado na parte mais alta faria o ar-condicionado gastar mais ainda. Então a gente já sabe também que nessa alternativa. D. O ar quente desloca-se para cima e o ar frio para baixo. Assim, a sala de aula fica com, no mínimo, duas regiões a diferentes temperaturas. Perfeito, gabarito letra D. E convenhamos, até alguém gerar uma convecção forçada por ação mecânica que gasta energia, quer ligar o ventilador de teto. Ligou, aí misturou tudo, amigo, aí acabou.
Vamos para a questão 5.3, uma questão da UERJ do ano de 2002. Nessa questão você tem aí duas chaleiras, uma está diretamente no fogo e a outra está no fogo, mas entre a chaleira e o fogo você tem uma placa metálica espessa. Num dado momento, você desliga o fogo das duas. E aí é perguntado qual das duas chaleiras vai apitar por mais tempo. Ou será que elas param de apitar juntas? Bom, a chave dessa questão está em você observar o metal que se encontra entre o fogo e a chaleira. A temperatura a que esse metal se encontra certamente é uma temperatura superior à temperatura de ebulição da água. Ou seja, você ainda vai ter a troca térmica entre o metal e a água que está dentro da chaleira, mesmo que a água da chaleira esteja a temperatura constante, e enquanto isso acontecer, a chaleira vai apitar. Ou seja, a chaleira 1 ela vai apitar por mais tempo que a chaleira 2. Eu estou andando rápido aqui, mas isso está escritinho, bonitinho, é só pegar o material, tá? O gabarito ele tá todo comentado. Questão 5.4. Rapaz, essa questão é muito velha. Ela já era velha quando estava no ensino fundamental. Nas garrafas térmicas, usa-se uma parede dupla de vidro. As paredes são espelhadas e entre elas há vácuo. Vamos assinalar aqui a alternativa correta. Alternativa A. O vácuo entre as paredes evita a perda de calor por radiação. Está errado de cara, por quê? No caso da radiação, cara, no caso de uma emissão de onda eletromagnética, ela vai passar pelo vácuo, isso não é problema, tá? Eu estou implicando aí com o termo perda de calor, onde eu vou repetir mais uma vez, quem perde, perde o que tem. Eu posso perder uma nota de 50 se tiver uma nota de 50 no meu bolso, mas eu não posso perder calor. Por quê? Porque eu não tenho calor. B. As paredes são espelhadas para evitar perdas de calor por condução. Cara, qual é a relação entre uma parede espelhada e uma condução, uma térmica, uma propagação térmica por condução? Nenhuma. Então não é B. C. As paredes são espelhadas para evitar perdas de calor por radiação. Tá certo, mas eu vou implicar de novo com perda de calor pelo motivo já explicado no item A. Então você até se pergunta se está errado, porque você está botando aí. Cara, porque muitas vezes não vai aparecer assim em concurso, na área da saúde ainda aparece assim. Parece até que você está lidando aí com medicina chinesa de 4.000 anos atrás. Infelizmente, o povo não se atualizou para o conhecimento científico que se utiliza. Não é à toa que tem terraplanista por aí. Tá, vamos passar aqui agora para a questão 5.5. Numa noite muito fria, você ficou numa sala assistindo televisão. Após algum tempo, foi para a cama e deitou-se embaixo das cobertas, lençol, cobertor e edredom. Você nota que a cama está muito fria. Gente, tem gente que entra embaixo da cama como, rapaz? Pega, puxa o edredom e fica lá embaixo se esfregando, que é para esquentar ali a cama por atrito. E só depois de um tempo você pode dizer que o local fica agradável. Até a noite para você levantar e fazer aquele xixi é normal. Você sai de baixo, mantém a cama coberta para manter quentinho ali embaixo, para quando você voltar não estar tão desagradável assim. Agora, isso tudo acontece por quê? Acontece porque o edredom, o cobertor e o lençol, eles vão funcionar como isolante térmico, eles não produzem calor. Se você quer um cobertor que produza calor, compra um elétrico. Aí você bota na tomada, liga, ele tem um resistorzinho que vai gerar energia, que vai gerar aquecimento. Agora, tirando isso, a função deles é isolamento térmico, tá? Não é produção de energia. Vamos para a questão 5.7. Analise as afirmações referentes à condução térmica. A condução térmica. 1.
Para que um pedaço de carne cozinhe mais rapidamente, pode-se introduzir nele um espeto metálico. Isso se justifica pelo fato de o metal ser um bom condutor de calor. Tá certo. Você vai esquentar o metal e ele vai ajudar a esquentar a carne por dentro. Você acelera aí o cozimento da carne. 2. Os agasalhos de lã dificultam a perda de energia do corpo humano para o ambiente, devido ao fato de o ar aprisionado entre suas fibras ser um bom isolante térmico. Tá certo? 3. Devido à condução térmica, uma barra de metal mantém-se a uma temperatura inferior à de uma barra de madeira colocada no mesmo ambiente. Errado. Você pega uma barra de madeira e uma barra de metal, você pode até experimentar que a temperatura das duas está diferente, mas isso é uma percepção térmica, mas não corresponde à realidade. Até porque, se elas já estão juntas ali há muito tempo, pressupõe-se que elas também já deveriam estar em equilíbrio térmico. A última questão, para a gente encerrar logo, esse vídeo já está ficando longo demais. Vamos resumir. Eu tenho aqui dois corpos 1 e 2 a diferentes temperaturas. Os dois estão sobre hastes isolantes, de cara que você já vai descartar a propagação por condução, e um ainda está envolto em vácuo, então você já sabe que também não tem condução. Ou seja, é possível que elas troquem energia, que elas alterem juntas seus estados térmicos por diferenças de temperatura? Sim, em uma única hipótese, que é por irradiação. Tá legal? Ou seja, usando ondas eletromagnéticas. Chegamos ao final do nosso material. Quaisquer dúvidas, por favor, levem para a nossa próxima aula 5.